qual percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Qual foi o percentual que ele pediu para a gente devolver? Olha lá, Levítico 27, versículo 30. E depois da gente ler, eu vou falar uma coisa muito importante. Levítico 27, verso 30. Olha só o que está dizendo. Esse não é o único verso que fala a respeito disso, mas eu vou ler sobre ele aqui, ó. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Quando Deus está falando que as dízimas da terra são santas ao Senhor, ele quer dizer que elas pertencem unicamente, exclusivamente a Deus. Elas não são nossas. Então, o que seriam essas dízimas? A palavra dízimo significa 10ª parte. Dízima é a 10ª parte. O dízimo também, 10ª parte. Então, de tudo que a gente tem, a gente divide esse valor por 10 e uma dessas partes. E o resultado, né? Ele vai ser utilizado, enviado de volta para Deus. Certo? Então, se você recebeu 10 reais, R$1 volta para Deus. Você recebeu 100, 10 reais retornam para Deus. Entendeu? Por quê? Porque de tudo o que você recebeu, a 10ª parte é de Deus. E aqui cabe um parênteses para aqueles lugares onde se cobra mais do que a 10ª parte. O dízimo não é nem mais e nem menos do que 10%. Se você está num lugar onde as pessoas falam para que você deve dizimar mais do que 10%, mais do que a 10ª parte, essa pessoa está errada. E você tem como contestá-la mediante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara. Ela está te dizendo que é a 10ª parte e ponto final. Algumas pessoas cobram trízimo e isso está errado. Isso não é verdade perante a palavra de Deus. Vamos continuar. Qual é o destino dos dízimos? Vamos ver qual é que é o destino dos dízimos, para onde está indo o dinheiro que foi devolvido. E olha que isso tem origem muito antiga. Olha só, Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21 vai dizer assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Mais uma vez, a gente retorna ao santuário. Lembra que eu falei para vocês, não estude a Bíblia passado, que o santuário é um segredo para você entender basicamente a Bíblia toda. Porque toda a Bíblia ela volta ao tema do santuário. E aqui nós temos os levitas, certo? Que a Bíblia chama de filhos de Levi. Estes homens eram responsáveis por todo o serviço dentro do templo de Deus, dentro do santuário. E a estes homens, Deus está dizendo que ele reservou os dízimos. Para quê? Para manter eles. Por quê? Porque eles prestam serviço, eles prestavam serviço na tenda da congregação, ou seja, dentro da tenda que ali representava o santuário. Certo? Então, os dízimos servem para ajudar as pessoas que fazem o serviço na casa de Deus. Ok? Agora, continuando. 1 Coríntios 9, versículo 14. E lembrando, os levitas, eles não podiam fazer qualquer outro tipo de serviço que não aquele. Então, se essas pessoas
elas fossem fazer qualquer outro serviço, elas seriam punidas, porque elas recebiam do dízimo para poder fazer aquele serviço. E eram totalmente consagradas a o serviço dentro da casa do Senhor. Agora, continuando, 1 Coríntios 9, versículo 14. 1 Coríntios 9, verso 14. Verso 14. Olha só. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Algumas pessoas vão viver a vida inteira delas apenas pregando o Evangelho. E essas pessoas a quem eu me refiro são os pastores, são os obreiros, são pessoas que estão lá apenas para pregar a palavra de Deus. Não trabalham com mais nada a não ser a pregação da palavra de Deus. Não fazem mais nada a não ser aquilo que Deus ordena que eles façam em prol do Evangelho. Então, essas pessoas, elas devem viver do Evangelho. É a ordem que está sendo dada por Deus. Agora, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, verso 10. Olha que interessante. Malaquias 3, 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, que eu não vos abri as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, o que é que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo que os dízimos são utilizados para mantimento da casa do Senhor. Precisa haver aí uma organização de todo o dinheiro que é arrecadado para que seja disponibilizado o pagamento ali das contas da igreja, para que sejam construídas novas igrejas, certo? E também para enviar missionários para outros lugares. Para tudo isso, o dízimo está ali para fazer esse papel. Então, aquela pessoa que se nega a devolver o dízimo, ela está se negando ao desenvolvimento da causa do Senhor. Ela está se negando a abrir novas igrejas, se negando a conseguir alcançar um número maior de pessoas através da palavra de Deus. Então pense bem quando você estiver devolvendo o seu dízimo. Pense que você está beneficiando não somente as pessoas que estão pregando o Evangelho, mas a outras pessoas que ainda vão conhecer a respeito do Evangelho. Vamos continuar. O que Deus disse daqueles que retêm os dízimos e ofertas? Ainda em Malaquias capítulo 3, verso 8, diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso daqui é um caso sério. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está recebendo nosso dinheiro e pelo simples fato da gente fazer alguma coisa de bom, pelo simples fato da gente ajudar uma pessoa, a gente acha que está colaborando com a causa de Deus. E se você pegou o seu dinheiro e não devolveu o dízimo, você é um ladrão perante a face de Deus. Isso é terrível de se pensar, mas é a verdade. Eu já fui ladrão, porque eu recebia o meu dinheiro e não dizimava a Deus. Eu não devolvi os 10%. E o que Deus está dizendo claramente aqui é o seguinte: que o homem está roubando a Deus. Por quê? Porque ele rouba nos dízimos e nas ofertas. E roubar é a transgressão de um dos mandamentos. Então muitas pessoas acham que transgredir o mandamento de não roubar é simplesmente não praticar o ato criminoso.
Mas quando você não devolve o dízimo, você também está roubando. Então pare para prestar atenção nisso. Veja sua vida. Se você não está devolvendo o dízimo, busque devolvê-lo. Se você não tem condição nenhuma de devolver o dízimo, Deus não vai cobrar de você, porque Ele sabe que você não tem condição. Mas aqueles que têm condição devem dizimar a Deus, assim como ordena a palavra de Deus. Vamos para Ageu capítulo 1, versículo 6. Ageu capítulo 1, verso 6. Vamos lá, hein? Tá difícil de encontrar aqui Ageu. Faz tempo que eu não leio esse livro. Tô chegando, olha ele aqui. Ageu, capítulo 1, verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Olha só o que Deus está falando. Quando você não devolve o dízimo, parece que seu dinheiro voa. Parece que ele cria asas e sai por aí. Seu dinheiro não rende. Você come e não se sacia. Você bebe e não sacia a sua sede. Por quê? Porque você não está cumprindo com aquilo que Deus te pediu. Você sente isso na pele. A tua vida financeira, ela vai por água abaixo. E aí você pode estar dizendo para mim, mas tem muitas pessoas que estão por aí sem terem dizimado, sem nunca terem dizimado na vida, que estão com a vida boa, estão com a vida ganha, mas eu digo para vocês, a lei de Deus, as regras que Deus impôs a este mundo, elas não podem ser quebradas. Já falei isso para vocês aqui no episódio do Estude a Bíblia, acho que foi o passado, certo? A respeito da lei de Deus. As leis de Deus não podem ser quebradas. Então, uma vez que Deus está te dizendo para devolver o dízimo, devolva. Você sabe como está a vida dessas pessoas? Você sabe quais são os problemas que essas pessoas enfrentam todos os dias? Então, tome cuidado quando você olhar para a vida de pessoas ímpias que não estão cumprindo a regra de Deus e você achar que elas estão nas melhores condições. Pense nisso. A regra de Deus não pode ser quebrada. Se é para ser dizimado, deve ser dizimado. Vamos continuar. Que promessas Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Vamos para Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9. Olha só. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, o que Deus está dizendo é que quando você honra Ele, você vai receber fartura. Continuando, Malaquias 3, de 10 a 12. Malaquias 3, 10 a 12 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, quando você cumpre com aquilo que Deus está te pedindo,
quando você devolve o dízimo, você recebe todas estas bênçãos. E Deus está disposto a te abençoar. E se você dizimou e ainda acha que não está recebendo nenhuma bênção de Deus, provai a Deus. Porque Ele está dizendo, prove-me, prove-me nisto. Prove a Deus, fale com Ele, Deus, eu estou dizimando, eu sou fiel. Eu preciso, Pai, passar a enxergar as tuas bênçãos. Me ajuda a enxergar as tuas bênçãos. Peça a Deus, ore a Ele dessa forma. Me ajude a enxergar as tuas bênçãos. Porque muitas vezes nós estamos sendo abençoados, mas nós não estamos enxergando as bênçãos que Deus está nos dando.